Olá, muito bom dia para você. Estamos no ar com as notícias que fazem a força da nossa terra, do Norte e Nordeste. Fica com a gente e veja tudo o que nós preparamos para o NC Agro de hoje. O sucesso do vazio sanitário depende diretamente da adesão dos produtores e do entendimento de que a prevenção reduz drasticamente os custos com defensivos agrícolas lá na frente. A soja ainda está em fase de desenvolvimento e a colheita está prevista apenas para o mês de agosto. Mas o excesso de chuva já exige a atenção dos produtores. O apoio da cooperativa é um dos fatores que ajudam a fortalecer os pequenos produtores rurais da região. Enquanto uma solução definitiva não aparece, produtores também cobram melhorias nas rotas alternativas. Então, da origem ao sabor de hoje, eu trago um caldo de inhame. É isso mesmo, que você pode fazer um caldo verde de inhame, ou você pode fazer um caldo de inhame como eu vou fazer aqui hoje. O sabor é marcante, lembra a cevada com um toque mais adocicado. A cada produção são feitos 250 litros de vinho tinto e branco. O teor alcoólico também varia, entre 12% e 14%. Neste espaço que cedia ao projeto Casa Florestal Ita, o Sisteminha está em construção e deve colaborar nas atividades do grupo que desenvolve ações culturais e agrícolas, com cerca de 300 jovens do bairro do Curuçambá. O sabor inconfundível desse ouro líquido já ganhou reconhecimento nacional. Por isso, o processo é rigoroso, exige um alto padrão de qualidade. E atenção, hein? Já está valendo em Rondônia o período do vazio sanitário da soja. Pelos próximos 90 dias, fica proibido manter qualquer planta viva do grão no campo para quebrar o ciclo da ferrugem asiática. Essa doença que pode devastar lavouras inteiras. As equipes de fiscalização e as lideranças do setor já estão mobilizadas para garantir o cumprimento da medida que protege uma das principais riquezas agrícolas do estado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Thaís Nauara e Edinaldo Reis. A soja consolidou seu espaço como um dos grandes motores da economia de Rondônia. De acordo com a Embrapa, estima-se que a safra 2025-2026 tenha alcançado 5,4 milhões de toneladas, com expansão de 1,3% da área plantada. Hoje nós estamos com 720 mil hectares de soja plantada no estado, né, nessa safra 25-26. Milho em torno de 500 mil por aí, ainda vamos ver ainda os dados da Idaron, né, o que vem aí. Mas é um crescimento que poderia estar melhor. E para garantir que o grão continue gerando lucro, o cuidado com o solo precisa ser rigoroso, especialmente na entre-safra. Com as colheitadeiras guardadas, as atenções agora se voltam para o monitoramento da terra. O vazio sanitário, como o próprio nome diz, é um período de 90 dias, que começou agora dia 10 de junho e vai até dia 10 de setembro, em que esse período é um período proibido para que haja plantio de soja, né? Ou então as chamadas tigueras, que são restos de culturas, né, da safra anterior, né? E esse período ele é utilizado em todo o Brasil, né? E é a melhor estratégia até hoje conhecida, né, para se combater e se erradicar a principal praga que ataca a cultura da soja, que é a ferrugem asiática da soja. O trabalho de fiscalização da Idaron é estratégico. A agência percorre as propriedades rurais para impedir a presença das plantas voluntárias, conhecidas como guachas, que servem de abrigo para o fungo da ferrugem asiática. O sucesso do vazio sanitário depende diretamente da adesão dos produtores e do entendimento de que a prevenção reduz drasticamente os custos com defensivos agrícolas lá na frente. A Idaron é uma parceira, tá bom, da ProSoja, é uma agência, né, sanitária que a gente tem como parceira, e a questão das normativas todas vem pela Idaron, e a ProSoja sempre, junto aos seus associados e ao setor como um todo, sempre vem alertando
os produtores nesse cuidado, tá bem? Um período importante começa aqui em Rondônia, o período do vazio sanitário da soja. O descumprimento pode gerar multas e até destruição da área plantada. Mas a grande aposta do setor está principalmente na adesão, mas também como outras culturas, como o milho, que já está sendo colhido. A rotação de culturas, além de gerar receita para o produtor neste período, protege a estrutura física e biológica do solo, preparando a terra para o próximo ciclo. Após o vazio sanitário, que termina dia 10 de setembro, inicia a janela de plantio, que vai do dia 11 de setembro ao dia 9 de janeiro. Bem? E a soja é o único grão que tem a sua janela de plantio definida. Tá bom? Se você quiser plantar milho, quiser plantar feijão, quiser plantar qualquer outro tipo de cultura, não existe uma janela, somente para a soja, tá? Exatamente essa atenção sanitária. O descanso forçado da terra agora é a garantia de um plantio forte e saudável logo ali na frente. E já em Roraima, são as fortes chuvas que preocupam quem vive da agricultura. Na região de Boa Vista, produtores acompanham diariamente as condições climáticas para evitar prejuízos na lavoura de soja. Nossa equipe foi até uma fazenda para entender como o excesso de chuva pode impactar a produção. Em uma área de aproximadamente 800 hectares na zona rural de Boa Vista, a tecnologia ajuda o produtor a monitorar as condições do tempo. A estação meteorológica instalada na propriedade registra informações como temperatura, umidade do ar, velocidade dos ventos e volume de chuva. Dados que auxiliam no planejamento da lavoura e na tomada de decisões durante o período de cultivo. Olha só, o tempo está fechando, nuvens carregadas aqui ao fundo, possibilidade de chuvas. Essa situação aqui no estado de Roraima, inclusive tem vários municípios em situação de alerta aqui no estado. E aí eu já pergunto aqui para o senhor Acácio sobre quando chove pós-chuva, eu lhe pergunto, o que vocês fazem imediatamente para analisar como é que está o plantio de vocês? Na verdade você me perguntou pós-chuva, mas a gente vem com análise bem antes da chuva, na verdade, que é por questão da aplicação. Então, quando a gente vê um tempo carregado desses, a gente já volta para a retaguarda, esperando ver se ela vai vir, se ela não vai, para questão de alguma aplicação, para a gente não perder a aplicação. E após chuva, que nem foi a questão que você me perguntou, após uma chuva, daí a gente vai analisar a questão de quantos milímetros choveu, se foi a chuva muito forte ou não, para a gente ver se a gente consegue entrar fazendo uma aplicação logo após a chuva, ou se foi muito forte, a gente vai ter que aguardar secar o solo, secar a folha da soja para a gente entrar com alguma aplicação. Se não dá no mesmo dia, só no próximo dia esperar o sol novamente para a gente entrar novamente com as aplicações. Hein? Mesmo com os desafios impostos pelo inverno amazônico, a expectativa dos produtores segue positiva para este ano. O produtor rural sempre vem com as metas sempre altas, né? Porque a gente tem que colher bem para conseguir dar o giro, pagar as contas, pagar todos os investimentos, as coisas. Então a nossa meta é de colher acima de 60, 62 sacos de soja, né? O preço da soja que não está muito ajudando, como eu falei, a questão de preço das commodities está baixando demais, o dólar influencia muito, daí vem questão política também, mas a nossa meta é uma produção muito boa, acima de 60 sacos por hectare e conseguir comercializar aí acima de 100, 105, 110 sacos, R$110 por saco. E o que será que os produtores rurais podem esperar no clima na próxima semana? Vamos entender os detalhes e quais são as condições climatológicas com Glauco Cortez. Bom dia! A região norte terá uma semana de chuvas volumosas, mas irregulares. Oeste do Amazonas, Acre, sul de Roraima e norte do Pará, os valores acumulados vão variar entre 80 a 150 milímetros, com pancadas diárias de moderadas a forte. Já o sul do Pará, Tocantins e Rondônia terão um tempo mais seco, com valores entre 5 e 30 milímetros, caracterizando o início da estação seca. As temperaturas permanecerão elevadas, com mínimas entre 22 e 25 e as máximas de 30 a 35 graus, sendo que em alguns pontos a sensação térmica pode atingir 39 graus.
As recomendações agrícolas para a região norte, nós temos para a cultura da mandioca, plantar as manivas, principalmente no sul do Pará e Tocantins, nos dias mais secos e controlar as plantas daninhas. Já essa semana não será ideal para colher as raízes no Amazonas, Acre, Roraima e norte do Pará, pois o solo encharcado pode gerar perdas de até 70%, sendo recomendado adiar esta operação para agosto ou mesmo setembro. Para a cultura do açaí, a semana será ideal para desbastar os perfilhos e realizar adubação orgânica. Porém, não será propícia para a colheita mecanizada devido aos riscos de acidente com chuvas e trovoadas. Para o cacau, será uma semana muito boa para as podas nos dias secos, considerando o sul do Pará e Tocantins, e para o controle fitossanitário preventivo, não sendo recomendada a colheita intensiva devido à possibilidade de fermentação de frutos devido à elevada umidade na parte mais ao norte da região. Já para o feijão calpi, a semana será boa para plantar no sul do Pará e Tocantins, além da realização de pulverizações preventivas nos dias mais secos. Não deve ser realizada a colheita dos grãos secos no Amazonas, Acre, Roraima e norte do Pará, devido às fortes chuvas. Para o estado da Paraíba, o tempo será estável e totalmente seco, com temperaturas amenas, umidade do ar variando entre 45% e 80% no agreste e 30% a 45% no sertão e no Cariri. Com relação às recomendações agrícolas para a cultura do milho, será uma semana ideal para colher a safra principal, mas a safrinha deve ser irrigada para evitar abortamento floral. Não é recomendado o plantio da nova safra sem irrigação. Para a cultura do algodoeiro, a semana será ideal para a colheita dos capulhos e a desfolha química. Não é recomendado o plantio da nova safra devido à seca. Para a cultura do caju, será uma semana muito boa para as podas, devido à rápida cicatrização, mas a adubação deve ser realizada somente com uma irrigação suplementar leve. Pensando nas hortaliças para a cultura do alface, a semana será ideal para a colheita devido às folhas mais secas e limpas. Já o transplante das mudas deve ser realizado somente em áreas com irrigação. Agora chegou aquela hora de eu te contar aquela história de sucesso. E eu tô falando do produtor Darcy, da Hidroponia Premium. Com dedicação, ele se tornou referência no mercado local de alfaces hidropônicas. E para expandir a sua estrutura e produzir ainda mais, ele contou com um parceiro certo, a Cicobi Amazônia. O Giro Cicobi Amazônia foi conhecer a história do cooperado Darcy, produtor rural da Hidroponia Premium, localizado na BR-174, em Manaus, Amazonas. Darcy se dedica à produção de alface hidropônico com tecnologia e cuidado, gerando hortaliças de alta qualidade para o mercado local. Como cooperado da agência PA23, Darcy encontrou na Cicobi Amazônia uma parceria fundamental para o crescimento do seu negócio. Com acesso a linhas de crédito e soluções financeiras adequadas ao agronegócio, ele pôde investir na estrutura da propriedade, ampliar a produção, impulsionando a competitividade da sua produção. Durante a visita, o assistente comercial Matheus Lima e a gerente de pessoa jurídica Laila Jéssica acompanharam de perto esse processo e destacaram que a parceria entre Darcy e a cooperativa é um exemplo de como o cooperativismo fortalece o produtor rural, promovendo desenvolvimento sustentável e resultados concretos. A Cicobi Amazônia tem tudo para ser a sua cooperativa de crédito, da sua empresa e do seu agronegócio. Abra sua conta, seja cooperado Cicobi Amazônia. E é isso, na Cicobi Amazônia, através do crédito estratégico e soluções desenhadas para o agronegócio, é possível impulsionar a tecnologia no campo e transformar o potencial em resultados reais. Leve essa evolução para a sua propriedade. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e solicite o seu atendimento. E agora nós vamos fazer uma breve pausa, mas na volta nós vamos te mostrar a história de agricultores da Paraíba que abastecem as feiras de todas as regiões. E a interdição de uma ponte que está prejudicando o escoamento da produção agrícola no Tocantins.
No campo, a produção de milho segue movimentando a economia e garantindo renda para centenas de famílias paraibanas. Em Santa Rita, agricultores acompanham de perto todas as etapas de cultivo em um trabalho que atravessa gerações e fortalece a agricultura familiar. A reportagem mostra como essa produção chega à mesa dos consumidores e contribui para o desenvolvimento da região. No campo, a rotina começa cedo e exige dedicação diária. Da preparação da terra até o período da colheita, a produção de milho movimenta famílias inteiras que encontram na agricultura familiar uma importante fonte de renda. Em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, produtores acompanham cada etapa do cultivo para garantir uma safra de qualidade e manter viva uma atividade que atravessa gerações. O milho produzido aqui abastece feiras, mercados e também centros de distribuições espalhados por todo o estado. E o trabalho aqui é constante, é um trabalho em família que é passado de geração em geração e o cuidado com a lavoura. O processo de produção começa ainda antes do plantio. Os agricultores precisam preparar o solo, escolher as sementes e acompanhar as condições ideais para o desenvolvimento da lavoura. Durante o cultivo, os cuidados são diários e envolvendo um acompanhamento constante para garantir produtividade e qualidade do milho produzido. Aí prepara a terra todinha, gradeia todinha, aí vem a semente. Nós é acostumado a plantar aqui de 2 pés. Pode olhar, o milho é todinho de 2 pés. Aí a gente vem o adubo, vem a limpa, depois da limpa vem outro adubo. Tem de vir o veneno que manda a praga da lagarta, que é o que aperreia mais o agricultor, é a praga da lagarta. E o processo é durante, vamos fechar, arredondar, durante 90 dias. O apoio da cooperativa é um dos fatores que ajudam a fortalecer os pequenos produtores rurais da região. Fundada em 2016, a Copraf atua na produção, comercialização e distribuição de alimentos da agricultura familiar em várias cidades da Paraíba. Além de auxiliar os agricultores no escoamento da produção, a cooperativa também contribui para ampliar o acesso dos produtores ao mercado. Geralmente o que atrapalha, os agricultores familiares é o atravessador, porque paga um preço muito baixo e a cooperativa paga o preço justo aos agricultores, inclusive tem situações que a gente paga 200% mais do que a figura do atravessador. Além disso, nós trazemos para eles também sementes, entrega de sementes, nós trazemos para eles técnicos, engenheiro agrônomo para prestar serviço nas áreas dos agricultores, para que eles consigam trabalhar de forma correta, botar o adubo na hora certa. A produção agrícola vai além do campo. Depois da colheita, o milho passa pelo processo de separação, distribuição e comercialização até chegar aos mercados e consumidores. Todo esse trabalho ajuda a fortalecer a agricultura familiar e manter ativa uma cadeia produtiva importante para a economia regional. O agricultor está se fortalecendo, a cooperativa também, porque a cooperativa também, se não existir o fortalecimento dos cooperados, não vai existir a cooperativa. E na ponta, o pessoal que vai receber esse produto gratuito, porque a gente faz os projetos e passa para essas entidades, é gratuito porque a gente faz através do governo ou municipal, federal ou estadual, e essas famílias recebem esse produto inteiramente de graça. Entre o plantio e a colheita existe dedicação, tradição e esperança. No campo, cada safra representa muito mais do que uma produção agrícola. Representa sustento, geração de renda e continuidade de famílias que fazem da agricultura familiar um dos pilares de desenvolvimento no interior paraibano. Na região centro-norte do estado do Tocantins, a interdição de uma ponte está prejudicando o escoamento da produção agrícola de uma das principais regiões produtoras de grãos do Mato Piba. A ponte está fechada, mas os efeitos da interdição já começaram a percorrer outros caminhos.
e um deles leva direto ao campo. Estamos sendo afetados diretamente no escoamento da produção, né? Quando ela foi interditada, nós tínhamos só 60%, tinha mais de 60% ainda de produção de soja para ser escoado, né? Dificultando também não só o escoamento, mas aumentando também o valor do frete, né? E isso tem acarretado um transtorno muito grande na comercialização ainda da safra 25-26. E também estamos com muita dificuldade também de receber os produtos, né, para chegar até Pedro Afonso e região para plantio da safra 26-27. Enquanto uma solução definitiva não aparece, produtores também cobram melhorias nas rotas alternativas. Uma delas é a TO 010, usada como desvio após a interdição. Segundo representantes do setor, parte do trecho ainda não é pavimentada, o que aumenta o desgaste, os custos do transporte e o tempo de viagem. Nós estamos falando ali de um arco que envolve pelo menos 8 municípios diretamente, né? Uma das maiores regiões produtivas do estado do Tocantins. Inicialmente nós fizemos uma provocação junto à Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, por se tratar de uma matéria federal, né, que já se manifestou, já fez uma provocação oficial junto ao órgão, e nós, por enquanto, ainda estamos aguardando uma posição oficial. Nesse momento, a gente só tem um informe, né, nas redes sociais do órgão, dizendo que o acesso está restringido, né, que a ponte está interditada. Nós estamos aguardando um retorno oficial. Nesse momento, nós não sabemos por quanto tempo se dará essa interdição, se ela vai ser temporária, se ela vai ser parcial. Então, nós cobramos e precisamos que o órgão nos posicione em relação a isso. Principalmente, nós não estamos nem pensando naquilo que nós já estamos produzindo nesse momento no estado, mas naquilo que nós ainda possamos produzir para a próxima safra. E como consequência, você tem a redução de espaço físico, né, nos armazéns da região, porque você não consegue expedições, você diminui o espaço para a recepção de milho, que é a colheita que a gente está entrando agora nesse momento, chegando ali no seu pico de colheita, safrinha. E com essa redução de espaço, o impacto muito forte fica na questão da recepção. Você tem um tempo maior de espera na fila, né, por parte dos caminhoneiros, os armazéns não conseguem fluir com sua capacidade total, então você tem redução de linha de operação e acaba impactando no atraso da colheita. Em nota, o DENIT informou que continua realizando inspeções especializadas, ensaios de campo e análise estruturais na ponte. Segundo o órgão, somente após a conclusão dos estudos será possível definir a solução para a estrutura, que pode envolver recuperação, reforço ou até substituição da ponte. A Conferência Mundial de Agronegócio e Alimentos, a IFAMA, que acontece anualmente, reuniu líderes da indústria, acadêmicos, produtores e representantes governamentais na Irlanda para discutir temas como inovação, segurança alimentar e sustentabilidade. E o nosso consultor em mercado agro, professor Marcos Fava Neves, esteve por lá e conta pra gente quais são os detalhes da produção deles. Direto da Conferência Mundial de Agronegócios, que acontece uma vez por ano e ela vai mudando aí de cidades no mundo todo. Esse ano está muito interessante participar, está terminando o segundo dia, faltam mais 2 ainda, da conferência que se realiza na Irlanda. Então, nessa conferência são apresentados estudos de caso de empresas, são apresentadas tendências que estão acontecendo no mercado, são apresentadas também discussões relevantes hoje para o planeta. Enfim, é uma chance de aprender mais e poder levar esses conteúdos aí para o Brasil. A Irlanda é um país que tem o agronegócio muito forte, presente na sociedade, é um dos países que mais atrapalha também o Brasil nas questões ligadas aí a Mercosul, a União Europeia. Enfim, eles têm aqui na parte da pecuária principalmente um protecionismo muito grande contra a entrada aí de produtos brasileiros. Então nós estamos aqui aprendendo bastante coisa, mostrando também casos de sucesso de empresas do Brasil, mas acho que uma lição muito importante para passar é como que o irlandês valoriza o produto que é feito no país deles. Então é impressionante, nos supermercados você vê essa palavra Irish em inglês, que significa irlandês, e em diversos produtos nós estamos vendo aí
como eles valorizam, eles são bairristas, e eu acho que essa é uma coisa que o Brasil poderia aprender com eles, cada vez mais valorizar o produto que é feito no Brasil, o produto que é feito na nossa região, para que isso possa gerar bastante desenvolvimento. Então, estar nesses fóruns aqui representa uma chance de ver o que está acontecendo no mundo, tentar trazer as coisas boas e aplicar no Brasil para que o país possa se consolidar cada vez mais no mercado mundial de alimentos, aproveitando as oportunidades aí, tanto nas commodities como nos produtos que têm um alto conteúdo aí de valor agregado, produtos embalados e outros. Nós vamos para um rápido intervalo e já já você confere a produção de mel no Acre, a aposta de uma empresa na produção de vinhos com frutas da Amazônia e um projeto da Embrapa no Pará que integra a criação de peixes, produção de hortaliças e de ovos em pequenos espaços. No Acre, uma atividade que depende da floresta em pé vem gerando oportunidade para centenas de famílias. A produção de mel está crescendo no estado e gerando renda no campo. E, além disso, ajudando a preservar o meio ambiente. A nossa equipe percorreu quilômetros de estrada para conhecer histórias que nasceram entre caixas, favos e milhares de abelhas. Foram 24 quilômetros de Rio Branco até Bujari. O destino fica longe dos centros urbanos.
Mas é justamente aqui que uma atividade silenciosa vem ganhando força e ajudando a transformar vidas: a apicultura. A nossa equipe conversou com José Carlos, que cresceu vendo o pai trabalhar entre as colmeias. Ainda adolescente, descobriu que aquelas abelhas poderiam representar mais do que tradição familiar, poderiam representar independência financeira. Hoje, ele tira da atividade a renda dele. É uma atividade familiar. Começou com meu pai, aí eu já passei para minha sogra, já tenho um filho, eu tenho um filho de 7 anos. Eu já faço alguns treinamentos com ele, com segurança, né? Que a abelha tem que ter um pouco de segurança. Eu tenho um filho de 7 anos e meu sobrinho. Semana passada eu fiz uma captura, coloquei eles, cada qual pegou uma ferradinha, mas nada de prejudicar, né? Porque é uma ferrada de abelha, se a pessoa for alérgica, pode até parar no hospital e vir a óbito, né? Hoje, são 55 colmeias, cerca de 800 quilos de mel produzidos por ano. Mas a apicultura não mudou apenas a vida dele, também aproximou a família. Funcionária pública, Dona Lúcia não depende financeiramente do mel. Mesmo assim, encontrou na atividade uma forma de estar mais próximo da natureza e contribuir com um produto valorizado pelos consumidores. Uma parceria que mostra como a produção de mel pode unir diferentes gerações em torno de um mesmo propósito. Então, o mel, ele serve muito para as pessoas, né? Então, além de eu ajudar ele, eu estou ajudando outras pessoas, né? Através do mel. Foi o prazer de estar ajudando tanto a natureza como o ser humano. E histórias como essas ajudam a explicar o crescimento da atividade no estado. O papel das abelhas vai muito além da produção do mel. Responsáveis pela polinização de inúmeras espécies, elas ajudam a manter o equilíbrio ambiental e a produção de alimentos. A cadeia produtiva do mel vem se fortalecendo ano após ano e já é considerada estratégica para a agricultura familiar acreana. São 436 produtores cadastrados, presentes em 13 municípios. As cidades do Acre que mais produzem por ano são Senador Guiomar, com 3.800 quilos, Rio Branco, com 3.685 quilos e Bujari, com 3.292 quilos. A produção estadual saltou de 9 toneladas em 2024 para 12 toneladas em 2025. Hoje, centenas de produtores participam da cadeia produtiva do mel, segundo a coordenação do programa RENACRE e da Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAGRE. A apicultura é uma forma de negócio sustentável, como também de baixo impacto ambiental. O mel, conhecido como ouro líquido, é uma oportunidade de fonte de renda para muitas famílias aqui no Acre, que ganham uma nova história e, claro, um novo sabor. Mas nem todas as histórias começaram pela necessidade financeira. Dona Maria chegou às abelhas por outro motivo. O filho, diagnosticado com autismo, desenvolveu um interesse intenso pelo universo das abelhas. A curiosidade dele despertou uma paixão que acabou envolvendo toda a família. E o mel entrou na minha vida através do meu filho. Meu filho ele tem hiperfoco por abelha. E aí eu conheci os meninos, né? Comecei a pegar umas aulas com ele, andar junto com eles, fazer algumas capturas. E eu me apaixonei pela questão da abelha. Começou pelo cheiro, né? O cheiro da caixa de abelha você vai sentir, é maravilhoso. Traz uma paz, uma tranquilidade. E assim, a questão ambiental, né? É preservação. A gente sem abelhas, se o mundo ficar sem abelhas, vai ficar sem alimento. Entre caixas, favos e milhares de abelhas, os produtores encontram muito mais do que um produto para vender. Encontram uma fonte de renda, uma oportunidade de empreender no campo e a prova de que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental podem caminhar lado a lado. Uma empresa amapaense tem transformado frutas amazônicas em vinhos produzidos de forma artesanal e sustentável. O carro-chefe é a bebida feita a partir do açaí, que se destaca por ter um sabor encorpado e marcante. A cidade histórica de Mazagão fica a aproximadamente 36 quilômetros da capital Macapá. A viagem dura em média 45 minutos até chegar ao local onde uma empresa investe na produção de bebidas fermentadas, uma potência natural que vem sendo explorada na produção de vinhos.
Bom, eu precisei, de fato, ir até o Sebrae, pegar um curso de capacitação de como fazer o açaí tinto. E após eu ter essa capacitação, eu precisei descobrir através, muitas vezes, de tentativa e erro, ou por conhecimento próprio, buscando cada vez mais em sites, em livros, como fazer o processo fermentativo ser eficaz para as características dos frutos amazônicos. Que uma coisa é você fermentar uma uva, por exemplo, que já é feita há milhares de anos, né? E outra coisa é você fermentar um taperebá, por exemplo, que é uma fruta extremamente ácida. É às margens do rio Beija-Flor que toda a produção começa. Atualmente a empresa trabalha com 4 frutas: taperebá, caju, cupuaçu e o carro-chefe, o açaí. Cada fruto tem um tempo específico de fermentação, que leva de 25 a 60 dias até a bebida ficar pronta. Além dos frutos amazônicos, outro diferencial tem ganhado destaque: o vinho de mel. Esse processo foi feito há 4 dias, essa fermentação. O hidromel, ele foi feito com o melhor mel do Amapá e nós estamos tendo ele como um teste piloto para futuras produções em parceria com cooperativas de mel do Amapá. Aí eu vou dar o prazer de vocês experimentarem ele na fase frisante. O sabor é marcante, lembra a cevada com um toque mais adocicado. A cada produção são feitos 250 litros de vinho tinto e branco. O teor alcoólico também varia, entre 12% e 14%. Para tornar a fabricação das bebidas possível, Grimaldo precisou investir não apenas na estrutura do local, mas também em conhecimento. Agora a vestimenta mudou, está um pouco mais informal, porque a gente teve uma breve instrução de como subir num açaizeiro com auxílio da peconha, que é uma espécie de alça feita com sacolas plásticas e resto de mato. Nós colocamos ela nos pés para auxiliar, porque esse é o processo inicial para a retirada do fruto, que posteriormente vai ser produzido o açaí. É uma técnica muito utilizada por ribeirinhos. Ensinaram aqui brevemente, mas eu confesso que eu estou um pouco apreensivo. É a primeira vez que eu vou tentar subir no açaizeiro. E assim, eu não vou mentir para vocês. É difícil, eu vou tentar e vamos ver no que vai dar, né? Realmente não dá certo, então é melhor a gente deixar para quem sabe fazer. Desistir de subir seria uma afronta às raízes ribeirinhas. E como bom nortista, não desistir até conseguir. Após esta etapa, começa a debulha, processo de separação dos frutos para que possam seguir para o branqueamento do açaí. Somente depois de todas essas fases é que começa a produção final do vinho. Produzir alimentos, gerar renda e combater a fome dentro das cidades. Essa é a proposta de uma tecnologia social da Embrapa que está chegando a mais famílias em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O projeto integra a criação de peixes, produção de hortaliças e de ovos em pequenos espaços, utilizando e reaproveitando água e resíduos orgânicos. A iniciativa faz parte de uma parceria nacional entre a Embrapa e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e promete fortalecer a segurança alimentar e a agricultura urbana sustentável. Nossa equipe foi conhecer de perto esse trabalho. A agricultura familiar em áreas urbanas agora tem um novo equipamento, o Sisteminha. A estrutura é para terrenos com cerca de 50 metros quadrados. Uma iniciativa que prevê a implantação de 300 unidades em 20 municípios do país. Um deles é Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O Sisteminha, desenvolvido pela Embrapa, é um conjunto composto por estruturas chamadas de módulos. Os 5 módulos principais do Sisteminha começa com um tanque, com uma composteira, um minhocário, um galinheiro e a horta. O principal do Sisteminha é o tanque. Neste espaço que cedia ao projeto Casa Florestal Ita, o Sisteminha está em construção e deve colaborar nas atividades do grupo que desenvolve ações culturais e agrícolas,
com cerca de 300 jovens do bairro do Curuçambá. O sisteminha ele vem para contribuir aí com um dos eixos de atuação da Casa Florestal ITA, né, que é a parte ambiental, e aí a gente acaba produzindo alimentos de maneira integrada, que é o que o sisteminha propõe, né, para fortalecer e proporcionar a soberania, a segurança alimentar. O fato dele ter essa produção integrada, né, e ainda num espaço otimizado, acaba auxiliando a gente a ter uma produção também mais organizada, né? E diversificada, que eu acho que é o ganho-chave desse sisteminha. Você tem a produção de ovos, né? Você tem ali a parte de peixe, no caso a proteína animal ali. Você tem a parte que de hortaliças, que também vai ser produzida. Então você tem ali, né, uma cesta, dá para fazer uma cesta de alimentos ricas e bem nutricionalmente falando saudável, né? O projeto da Embrapa tem a parceria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em Ananindeua, a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura organizou a seleção das famílias e projetos que foram contemplados com o Sisteminha. A proposta é difundir práticas sustentáveis e a produção de alimentos. O Sisteminha não utiliza produtos químicos. Toda a fertilidade da sua horta, você vai usar a sua água do tanque, você vai usar o esterco da sua galinha. Então, o Sisteminha não produz resíduo nenhum químico. No projeto Casa Florestal ITA, o equipamento vem para ampliar o trabalho que já era desenvolvido de forma mais simples. A gente trabalha com a perspectiva da agroecologia e com os jovens retomando a agricultura enquanto modo de vida mesmo, né? Então a gente produz aqui no sistema agroflorestal, né? Então a gente tem várias espécies, tem caju, tem rambutã, tem graviola, tem manga, tem jatobá, tem mandiocaba, né? Então também a gente trabalha com essas espécies que estão em extinção na região metropolitana, né? Como a bio também, né? Como a própria pupunha, que a gente já não acha mais com tanta facilidade, né? Então a gente tem essa perspectiva também de regenerar a partir da nossa biodiversidade amazônica. Nós estamos na região metropolitana de Belém. E o sistema agroflorestal, com o Sisteminha, vem provar que é possível plantar, colher, cultivar, ampliar ainda mais a alimentação aqui nessa área. O principal é a proteína do peixe, que com 3 meses o produtor já pode começar a consumir. Depois vem os ovos, com 6 meses as galinhas poedeiras começam a produzir. Depois de 1 ano você já tem a proteína da carne também do frango, você tem a macaxeira, você tem o milho, você tem a batata doce, você tem o feijão e por aí vai. Ângela vive há 40 anos da agricultura familiar e comemora a chegada da tecnologia. Porque eu aprendi desde cedo a cultivar, né? E a manter o solo. Então hoje nós temos, graças a Deus, o orgulho eu tenho de ser assistente social, porém mais de ser agricultora, porque é através da agricultura, né, que eu fui pagando minha faculdade. Então assim, para mim é muito satisfatório, né, ter essa raiz. Vocês cresceram produzindo o que nessas áreas aqui? Mandioca, macaxeira. Do tempo da minha avó, muita mandioca, né? Porque ela tirava para fazer farinha, para tirar o tucupi, tudinho. E aí daí a gente seguiu na macaxeira e nas hortaliças, fazendo essa parte também. Agora nós vamos fazer mais uma pausa, mas não saia daí, porque já já você confere a produção industrial dos méis premiados do Amazonas. E no quadro da Origem ao Sabor, uma receita de caldo de inhame com bacon.
semana passada, conhecemos o mel premiado produzido por abelhas nativas da Amazônia. Hoje, vamos conhecer o processo industrial que faz esse ouro líquido saboroso e nutritivo sair da floresta e chegar até a sua mesa. No coração da Amazônia, um trabalho que atravessa gerações e transforma néctar das flores em um dos sabores mais valorizados do país. Das colmeias para a agroindústria familiar, o mel produzido em Manaus passa por várias etapas até chegar à embalagem. Um processo cuidadoso que começa ainda no campo com a criação da abelha jandaíra, espécie nativa da região, conhecida por não possuir ferrão. O sabor inconfundível desse ouro líquido já ganhou reconhecimento nacional, por isso o processo é rigoroso, exige um alto padrão de qualidade. O cuidado é essencial para manter as características naturais do produto e, principalmente, preservar o sabor suave e marcante do mel da jandaíra. E foi justamente o mel de uma espécie de abelha sem ferrão amazônica que conquistou o Brasil. Isso representa centenas de famílias que vivem da produção no estado do Amazonas. Todos participam do processo, da produção nas colmeias à embalagem final. A gente faz as extrações, geralmente, no período pós-primavera. Primavera aqui no estado do Amazonas, ela ocorre entre o mês de setembro e outubro, certo? De cada aproximadamente uns oito produtores de mel, né? É que eles entregam o mel aqui, né? E o mel é beneficiado aqui. Aí vai e recebe o mel beneficiado, com o nosso rótulo e vende o produto dele. O selo de qualidade que garante o padrão do mel é colocado manualmente, garantindo atenção em cada detalhe antes do produto seguir para o consumidor final. E é esse cuidado todo que levou a agroindústria pela segunda vez em uma das maiores competições de mel do Brasil. Uma conquista que reforça a qualidade do produto amazônico e o trabalho dedicado das famílias produtoras. Quem disse que comida boa precisa ser complicada? No quadro da Origem ao Sabor de hoje, você vai ver como transformar o inhame em um caldo incrível. A receita leva alho, cebolinha e o sabor marcante do bacon douradinho. Um prato único que sustenta e fica pronto rapidinho, usando panela de pressão e liquidificador. Ficou com água na boca, né? Então confere aí os ingredientes e o modo de preparo. O Da Origem ao Sabor de hoje eu venho direto da Origem também, que eu sempre falo que é a Origem que é na feira. Da barraca da Dona Sandra, gente boa no mundo, como a gente costuma falar, um atendimento impecável e uma pessoa especial que traz uma variedade especial para a feira. E hoje a gente vai trazer a variedade do inhame, porque a gente viu o brilho que tá essa banca aqui. Dona Sandra, parabéns pela produção, né? E eu queria entender um pouquinho, qual que é o tempo que demora do plantio à colheita, né, para você trazer esse produto aqui para nossa feira? 8 meses. 8 meses. Cuidando, tendo todo o cuidado e depois ainda, para quem não sabe, é uma raiz, é isso? É uma raiz. Ele é igual a mandioca, uma raiz. Ele produzindo a terra. Igual a mandioca, uma raiz, tem que ter todo o cuidado, deixar, querendo ou não, os trilhos limpos ali, né? Porque senão para a praga ali não tomar de conta. Isso. Isso, exatamente. Ali tem que cuidar, tem que zelar, tem que paparicar ele, porque senão não tem futuro. Então, Da Origem ao Sabor de hoje, eu trago um caldo de inhame. É isso mesmo, que você pode fazer um caldo verde de inhame, ou você pode fazer um caldo de inhame como eu vou fazer aqui hoje.
aqui eu tenho um pouco do inhame que eu cozinhei. Aqui já vem um macete, ou uma dica, ou uma ideia. Se você cozinha o inhame, descasca ele e vai cozinhar, ele espuma. Ele vira uma espuma, uma liga na água, que não fica tão legal. Então, isso foi um aprendizado recente também que eu tive, mesmo sendo chefe, de cozinhar o inhame inteiro, com casca e tudo. Lógico, lava ele bem, porque normalmente ele está com muita terra, devido ser uma raiz. E aí sim, depois de cozido inteiro, nesse caso numa panela de pressão, para ser mais rápido, por isso que eu cozinhei na panela de pressão, eu venho aqui, ó, e descasco ele. Pedi para mostrar, ó, com muita facilidade, ele tem uma casca igualzinha a casca da batata doce. E aí depois de cozido, ele sai com muita facilidade, ó. Então aqui com o bacon picado em cubinhos, panela bem aquecida, nada mais que eu vou colocar o bacon aqui, ó, o barulhinho. Escuta o cheiro. Vou colocar o bacon aqui, ó, para dar aquela dourada. Na mesma panela que nós fizemos o bacon, agora nós vamos dourar os temperos. Cebola, alho e eu colocaria pimenta de cheiro, mas hoje eu tô sem, porque eu não encontrei na feira e eu tava sem dentro das minhas cozinhas. Mas você pode colocar uma pimentinha de cheiro, ou uma pimenta dedo de moça, ou uma pimenta murupi, que é muito clássica aqui na Amazônia, e aí para dar aquele ardidinho fica legal também. E agora dourar esses temperos aqui no dourado do bacon. O bacon eu reservei, ele bem douradinho, e agora é dourar os temperos. Vamos para a panela. Com o alho e a cebola bem dourado, chegou a hora da gente colocar novamente o inhame que já está cozido e sem casca na panela. E aqui eu utilizei caldo de legumes. Se você quiser colocar água, pode utilizar a água. Nesse caso, eu gosto de utilizar o caldo de legumes, que ele agrega mais sabor. Então o caldo de legumes aqui, vamos deixar levantar a fervura ou ferver aqui. Com muito cuidado, agora nós vamos bater. E eu coloquei bem cheio assim para mostrar para vocês que eu vou ter que tirar um pouco. Devido a estar quente, é muito perigoso bater tudo de uma vez. Então aqui eu vou reservar um pouco e vou bater metade com muito cuidado para não explodir a tampa. Sempre deixando essa parte aqui de cima aberta. Ou mais seguro ainda, depois de feito essa parte, você deixa dar uma esfriada. Aí depois você bate e volta a ferver o caldo, também é super indicado. Bom, gente, esse inhame já tá pronto, né? Esse caldo de inhame, olha que coisa linda. Tá ou não tá lindo? Um creme maravilhoso. Que massa maravilhosa, que textura incrível. Assim como a mandioca, o inhame tem uma textura incrível. Aí vem aqui, ó, aquele crocantezinho de bacon de novo. Vou deixar um pouquinho aqui pra mim decorar, mas a maior parte eu vou colocar aqui. Uma cebolinha picada, clássica, tá? E também, por mais que tenha o bacon, tá faltando aqui ainda uma pitadinha de sal. Então aqui nada mais justo que uma pitada de sal. Aí fechou. Mexer isso bem e vamos pro nosso empratamento, que eu acho que já deu vontade. Deixar ele dar uma fervidinha aqui. Então chegou a hora de provar, eu coloquei umas gotas de requeijão aqui junto em cima também, para dar um contraste e ter uma gordurinha a mais de queijo. Você pode colocar um queijinho ralado também, assim como nós já colocamos o bacon. Um fiozinho de azeite, muita gente gosta de colocar, enfim. Como eu sempre falo, eu trago a base, mas a ideia aí da sua casa você pode criar com o que você tiver. Gosto de fazer com linguiça defumada também, fica super saboroso. Vamos lá?
Vale a pena fazer. Eu tenho certeza que você aí de casa não vai perder essa receita. E muita gente me fala, chefe, a receita às vezes passa e eu não consigo anotar. Fica com o celular na mão, vai lá e tira uma foto da tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu, chefe Pedro Bagatoli, o NC Agro, Carol Vignoli, estamos esperando vocês também no nosso conteúdo em rede social. Grande beijo! Que delícia, hein? Que tal preparar na janta já desse domingo? Se fizer, marca a gente nas redes sociais e compartilha tudo, tá bom? A edição de hoje vai chegando ao fim e você pode também rever e compartilhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no TikTok e no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau! NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira.